Muito bem, irmãos. No ano passado a gente falou de um assunto tão maravilhoso. Os que lembram, a gente falou sobre a origem da adoração, livres para adorar no segundo dia. E terminamos Jesus, o único objetivo da nossa adoração. Esse ano, quando o grupo de louvor se reuniu para tratar a respeito da EBF desse ano, a gente pensou a respeito de um assunto e entendemos da parte do Senhor que o assunto para a gente conversar esses 3 dias seria o tabernáculo, hoje, amanhã o sacerdócio e domingo a terceira parte, a glória. Não existe tabernáculo sem sacerdócio, não existe sacerdócio sem glória. Na verdade é um assunto só. Hoje nós vamos começar falando a respeito do tabernáculo e daquilo que Deus tem para nós nesse assunto tão glorioso. Alguém pode dizer, pastor, esse assunto é do Velho Testamento, o que esse assunto tem a ver conosco? E é aí que nós queremos caminhar juntos. Então você pode abrir a sua apostila, você pode observar que atrás da primeira página, essa aqui é a primeira página, atrás da primeira página tem um número, escrito a caneta. Quem achou? O que é esse número? Amanhã vai ter sorteio aqui de CDs e de material. E aí, se você tiver com o número sorteado, você vai sair daqui mais abençoado do que já está. Então guarde bem a sua apostila. Esse número amanhã pode se tornar uma bênção aí. Muito bem. Como vocês podem observar aí na página 1, então nós vamos introduzir esse assunto tão glorioso. Eu prometo ser o mais simples possível para aqueles que nunca ouviram isso e não têm a menor ideia do que se trata, mas também pretendo ser o mais profundo possível para aqueles que conhecem o assunto, de modo que todos nós possamos nessa noite sair daqui edificados pela palavra. O texto, os versículos dessa noite estão logo aí quando você vira na página 1, Êxodo 25:8 e João 1:14. Eu vou ler esses 2 versículos que diz assim, Êxodo 25:8: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. João 1:14 diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Êxodo 25:8 é o grande versículo-chave da Bíblia Sagrada para a gente entender a busca de Deus por um povo separado. A gente cada um de nós, fomos criados por Deus, e a nossa alma só alcança descanso no Senhor. Não existe descanso fora de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho desse, estava pensando, como ele buscou de alguma forma um alívio para a sua alma e não encontrou, até que encontrasse no Senhor. Quando a gente não tem Deus na vida, quando a gente não se rendeu a esse amor, o que acontece é uma busca constante, um vazio. Colocamos na cabeça, se eu fizer isso, eu vou me sentir melhor. Faz, se sente pior. Se eu for a uma festa, eu vou me sentir melhor. Vai, volta, se sente ainda pior. Por quê? Porque existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Deus, Ele criou o homem para a sua glória e para que o homem vivesse em completa harmonia com Ele. Esse foi o assunto do ano passado. A respeito disso. O pecado então entrou no mundo e essa comunhão foi rompida, o homem foge da presença de Deus e o homem passa a ter medo de Deus. Isso é tão verdade que se eu falasse aqui para os irmãos que o próprio Jesus aparecesse aqui, muitos fugiriam de medo. Medo pelos seus pecados, medo pelas suas falhas. Por quê? Porque através do pecado de Adão, todos passamos a ter esse vazio de Deus e conseguimos desenvolver em nós um medo, quando na verdade deveríamos desenvolver um profundo amor por Deus, em arrependimento e em busca ao Senhor. O povo então, Adão e Eva, fogem da presença de Deus. E à medida que vai desenrolando a história do povo, da humanidade,
o que a gente percebe é sempre o povo com medo de Deus. Viam um anjo e diziam, vou morrer, eu vou morrer. Era uma sensação, na verdade, que arremetia a um profundo medo. Por isso que no Novo Testamento, Pedro escrevendo disse que nós devemos lançar fora todo medo, porque nós vivemos o perfeito amor que é Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Deus chama então de Abraão, lhe faz uma promessa, e Deus chama de Abraão uma semente, um novo povo, um povo separado, exclusivo para ele. Esse povo desce ao Egito na pessoa de seu filho Jacó, através de José Jacó. E o povo então, ele passa a viver no Egito. Vocês lembram do ano passado? 430 anos se passam. E aqueles que eram 70, 75, se tornam agora uma população de mais de 3 milhões de pessoas no Egito. O povo cresceu grandemente. Faraó oprime esse povo, mas Deus decide livrar esse povo. E sobre isso nós falamos ano passado. Deus pega então e leva esse povo, e tira esse povo com mãos fortes do Egito, e leva esse povo para o deserto. E o que me choca é que ao chegar no deserto, Deus diz, eu quero habitar no meio de vocês. Isso é chocante. Como Deus, o grande Deus, a luz imarcessível, o Deus da glória, onde nem os céus cabem o seu poder, decide habitar no meio do povo. Esse versículo de Êxodo 25:8 é glorioso, porque Deus diz, eu quero habitar no meio de vocês. E uma breve descrição em Isaías 40, versículo 12, diz que esse Deus é aquele que mediu todas as águas do mundo na concha da sua mão. É aquele que tomou a medida dos céus todos. E quando fala céu, é também o céu, as galáxias, com apenas o palmo das suas mãos. Com um palmo, ele mediu tudo, o universo. Esse é o Deus que eu estou falando. Esse Deus que recolhe numa única medida todo o pó da terra, e que pesa em balança de precisão o peso dos montes. Ele sabe tudo. É Ele que diz para o mar, vem até aqui, daqui você volta. Ele que tem o controle de todas as coisas. É esse Deus que chama todas as estrelas pelo nome, e todas elas se apresentam diante de Deus. Esse é o Deus que eu estou falando. É esse Deus que diz, eu quero habitar no meio de vocês. Isso é para dar um nó. Como? Então Deus diz, eu quero que vocês façam um santuário. O jeito que é para fazer eu vou falar. O material que é para fazer eu vou falar. A planta do jeito que eu quero é eu que vou dar. Eu falo tudo, vocês fazem. E a minha promessa é que eu habitarei no meio de vocês. Obviamente que o tabernáculo é uma construção que poderia ter uma planta muito difícil, mas como vocês podem observar aí, é uma planta extremamente simples. Se você olhar da sua direita para a esquerda, da direita para a esquerda, você vai observar a planta do tabernáculo. Para que vocês tenham uma ideia, a largura total, é de 25 metros. Comprimento, isso eu estou falando ali do muro de fora. O comprimento de 50 metros, ou seja, 1.250 metros quadrados, pequeno. Quando a gente olha um pouco mais adiante, observem da direita para a esquerda e caminhem comigo. Ao entrar no tabernáculo, que tinha uma porta de 10 metros de largura, você se depara com o altar de... Começa a gravar isso. Passa pelo altar de bronze e chega no lavatório de bronze também. Quando ele entra então dentro do tabernáculo propriamente dito, porque o altar de bronze e o lavatório de bronze ficava no pátio, chamado de átrio. Aí então, entrava-se dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha 5 metros de largura e 10 de comprimento.
Ou seja, isso só a parte do santo. Então tinha 10 de largura e 15 de comprimento. Observe, quando você entrava na primeira parte, à sua esquerda, candelabro de ouro. À sua direita, mesa do pão da preposição. Seguindo adiante, você estava no altar do incenso. E observe que tem uma linha ali, que separa o lugar santo do lugar santo dos santos. Aquela linha era a cortina, para que então se entrasse no santo dos santos, ou lugar santíssimo, que tinha 5 por 5, ou 25 metros de espaço interno. Observe, irmãos, que a descrição é muito relevante. Moisés não teve liberdade para escolher nenhum material. Moisés não teve liberdade para dar pitaco na planta. Moisés não teve liberdade para aconselhar Deus. Isso por si só, nós já poderíamos falar a noite toda. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele não precisa do teu conselho. O que Deus quer fazer na sua casa, você não precisa pitacar e aconselhar Deus. Porque Deus é Deus, você é você. Deus é o Criador, você é criatura. Você não precisa se preocupar que todos os planos dele, Ele sabe o que faz, na hora que faz, do jeito que quer, como Ele quer. Quem está nas mãos dele, diga glória a Deus. Deus manda, e eu começo a observar e digo, que material Deus vai usar? Obviamente que Deus usa a prata, o ouro, usa o bronze, usa pedras valiosíssimas e tecidos caríssimos, mas o material principal é o que me chama a atenção. Deus diz, em Êxodo 25, do 3 ao 7, a lista de materiais. E quando você vê a lista de materiais, você observa coisas maravilhosas. Mas entre a lista, nós temos a acácia. Observe a acácia. Uma árvore feia, uma árvore seca, uma árvore cheia de espinhos, uma árvore que não tem valor nenhum, uma árvore cheia de nós, uma árvore retorcida, uma árvore que não presta, uma árvore que nenhum marceneiro gosta de trabalhar. Vou repetir, nenhum marceneiro gosta de trabalhar, a não ser um marceneiro, o filho de José, Jesus Cristo de Nazaré. É o único marceneiro que trabalha com essa árvore que representa eu e você. A gente não valia nada. A gente é cheio de nó. Ninguém gosta de trabalhar com a gente. É uma dificuldade terrível. Não temos valor, mas o marceneiro decidiu nos amar. E é por isso que nós estamos aqui. Ele decide usar essa árvore sem valor para fazer todo o revestimento. A parte de fora, obviamente que depois revestido de ouro, já explico isso. Mas a parte grosseira toda foi usada com essa madeira. Essa madeira é o símbolo da nossa natureza retorcida. Então o povo saiu com o machado na mão. E chegava no deserto, encontrava a árvore. E machado na árvore. E tirava a árvore que não prestava do chão. Vou explicar isso. Foi o que Deus fez conosco. Saiu com o machado na mão e nos escolheu, nós nos rendemos a Ele, e Ele nos arrancou do mundo. Colocou nas costas e disse, vou fazer de você um santuário para minha habitação. Quem aqui já aceitou Jesus? Levante a mão. Quem lembra do dia que Jesus te colocou nas costas e disse, vou fazer de ti um santuário? Coloca nas costas e diz, vou fazer de ti um santuário. Mas para fazer um santuário, eu te tiro da terra. Mas se tu me tirar da terra, eu morro. É que é assim, comigo é assim. Morre para viver. Morre para o mundo, vive para mim. Morre para as coisas do mundo e vive para minha glória. Um dia, o Senhor saiu com o machado, me arrancou do mundo. Eu gritei e disse, eu vou morrer. E morri. Mas Ele me ressuscitou e disse, eu vou te levantar como um santuário da minha presença. E hoje eu estou em pé para a glória do Senhor. Quem já viveu isso, diga glória a Deus. Tem que morrer para nascer. Interessante. É um princípio do Evangelho. Aí
eles juntaram tudo aquele monte de árvore. Uma mais grossa, uma mais fina, uma maior, uma menor. E aí o Senhor diz: faça delas tábuas iguais. Então quando a gente está lá no mundo pode ter o grande, pode ter o pequeno, pode ter o gordo, pode ter o magro, pode ter o alto. Mas aqui pode ter o brabo, o nervoso, o bom, o ruim, não importa. Na presença de Deus, nós passamos na máquina do Espírito Santo e nos tornamos em tábuas todas iguais. De modo que eu não sou melhor do que ninguém. Jesus morreu para mim o tanto que morreu para você. E diante do Senhor nós somos todos iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais. Na presença de Deus, somos todos iguais. Deus não manda construir de tora. Interessante. Deus manda fazer tábuas exatamente iguais. Então nós somos diferentes na perspectiva humana. Você consegue saber que eu sou eu por causa da minha fisionomia. Mas na perspectiva divina, nós somos todos iguais. Por quê? Porque fazemos parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. Depois das tábuas feitas, Ele mandou colocar as tábuas em pé. Uma no lado da outra. E mandou fazer engates. Porque uma tábua que não estivesse engatada cairia. Assim é a igreja de Cristo. Nós somos todos iguais. Um no lado do outro. Engatados pelo Espírito Santo. Porque se eu não quero ter comunhão com você, eu sou uma tábua que vai cair. Para eu ficar em pé, eu tenho que ter comunhão com quem está do meu lado. Quem está entendendo isso? Então diga aí. Para eu ter comunhão com o Senhor, eu preciso de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso de você. Nós ficamos em pé através da comunhão. E eu até coloquei, porque igreja não é lugar de grupinho, igreja não é lugar de panela, igreja não é lugar de fofoca, igreja não é lugar de nada dessas coisas. Igreja é lugar de profunda comunhão. Profunda comunhão. E como eles estavam no deserto, para que eles não encostassem na areia, que era o símbolo do mundo, da onde eles foram tirados, o Senhor manda então fazer uma base e colocar as tábuas nessa base. Observem lá. A parte de baixo, a base, era de prata. Observem na primeira figura, do lado esquerdo seu, é a tábua com os engates, colocada sobre a base de prata. Porém, antes de ser colocada sobre a base de prata, ela tomava um banho de ouro. De modo que dentro ficava madeira, mas para o lado de fora, ouro. E a base, para não encostar no chão, prata. A prata na Bíblia é o preço que se pagava por um escravo. A redenção. Eu pago para que esse escravo seja livre. Esse pagamento só podia ser feito com moeda de prata. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque estamos na base, apoiado sobre o preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço da redenção. Então nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque o que nos separa do mundo é a prata, a redenção, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Agora o que eu acho mais interessante é que Deus decide pegar uma madeira torcida, que não presta, fazer dela uma tábua, colocar os engates e falar: agora eu vou te dar um banho de ouro. O ouro não é seu. Por quê? Porque o ouro é de Deus. Deus te deu a salvação, que é mais valiosa do que qualquer tesouro nesse mundo. Isso é glorioso. Então entre você e o mundo, existe apenas a cruz. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Amém. Com as peças prontas, e agora tudo pronto para se começar o tabernáculo, o Senhor decide então fazê-lo em 3 partes. Voltamos à primeira figura. A parte de fora, chamada de externo, está aí na sua apostila. A parte do meio, adiante, chamado de santo. No externo todo mundo entra. No lugar santo,
apenas os sacerdotes. E no lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Vamos caminhar juntos agora. Entramos no santuário e nos deparamos, observe, você vai entrar onde está a letra L, de leste. Ali tinha uma porta de 10 metros de largura. Quando você entrava no pátio, você se deparava com o quê? Diga para mim. Com o altar de bronze. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, trazia um animal. Quando chegava próximo ao altar de bronze, o sujeito que havia pecado trazia o animal. E aí ele colocava as mãos sobre o animal, pedia perdão para Deus, colocava as mãos sobre o animal. E dessa forma ele transferia o seu pecado para o animal. Porque onde tem pecado, existe morte. Tem que haver derramamento de sangue para que o pecado seja pago. Então ele trazia o animal em frente ao altar de bronze, colocava a mão sobre o animal e ele fazia uma oração transferindo o seu pecado para o animal. O animal era levado para dentro do altar de bronze e era degolado. Ou seja, era para eu morrer, mas o animal morreu no meu lugar. O que acontece é que esse altar, ele era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Esse altar representa Cristo. Cristo, ele é representado aí como símbolo do sacrifício. Observem na planta que ninguém entra, ninguém passa sem passar pelo altar do sacrifício. Ninguém segue adiante se não passar pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Era para eu morrer, mas Jesus morreu em meu lugar. É por isso que em Hebreus capítulo 9, 12, que eu anotei, diz: ele não morreu, o sangue que foi derramado por mim não é de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então eu não me aproximo de Deus porque eu sou bom. Eu me aproximo de Deus porque Jesus morreu em meu lugar. Então quando eu entro, quando eu decido me aproximar de Deus, o primeiro lugar que eu me deparo é com o sacrifício de Cristo, que morreu em meu lugar. Quando eu entendo isso, e aceito isso, e compreendo isso, então eu digo, eu posso seguir adiante, porque eu passei pelo sacrifício de Cristo. Quem aqui já aceitou o sacrifício de Cristo sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Então você passa pelo sacrifício de Cristo, aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e então você pode continuar caminhando para uma profunda comunhão com Deus. Talvez você aqui nessa noite nunca tenha se decidido por Cristo, mas é o dia oportuno. Veja o que aconteceu com eles. É o dia oportuno. A primeira coisa, eu passo pelo sacrifício. Eu entendo o sacrifício. Eu vejo o sacrifício. Eu passo por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só então eu posso seguir adiante. E o que eu vejo adiante é o lavatório, ou a pia. Os sacerdotes então chegavam no lavatório e lavavam as mãos e pés. Se limpavam no lavatório. Observem que não basta apenas, alguém pode estar se sentindo confortável nessa noite dizendo, eu já aceitei a Cristo como meu Salvador. Mas nós estamos caminhando. E à medida que a gente vai caminhando nesse mundo, esse mundo nos suja, nos empoeira. E nós temos que ter uma constante manutenção da nossa limpeza. Então a gente passa pela cruz e nos limpamos na lavagem do lavatório. Pastor, o que representa isso? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, é como se você estivesse tomando um banho. Todo mundo para vir aqui tomou um banho hoje. Pelo menos eu quero crer nisso. Já que não está tão frio hoje. Mas todos tomamos banho. Por quê? Por que você toma banho todo dia? Pastor, se eu não tomar banho a coisa fica feia. Concordo contigo. E é interessante que quem não toma banho, ele se sente sujo.
mas quem está ao redor, num raio de 50 metros, percebe que ele não tomou banho. Por quê? Porque alcança todo o seu redor. Então, quando nós não nos dedicamos à palavra de Deus, quando não aprendemos a palavra de Deus, o que você está fazendo aqui nessa noite? Você está tomando um banho da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela te lava, ela te limpa, ela te purifica. Não existe melhor lugar no mundo, nesse minuto, para estar, do que tomando um banho com a palavra de Deus. Efésios 5, 26 e 27 diz: para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Observem agora comigo. Eu entrei no tabernáculo. A primeira peça, agora não, o data show não vai te ajudar. A primeira peça qual era? Alô? Alô, tem alguém? Alô? A primeira peça? O altar do sacrifício. Sacrifício de Jesus. Passei pelo sacrifício de Jesus? Do jeito que ele deixou ali ficou fácil para vocês. Mas a gente vai continuar. Só então, depois que eu aceitei a Cristo e tenho a manutenção da lavagem pela palavra, eu estou pronto para entrar no íntimo. Irmãos, a planta do tabernáculo, ela foi baseada, nada mais, nada menos, do que numa planta de uma casa egípcia. Quintal, sala, quarto. No quintal, todo mundo pode chegar. Na sala, os amigos. No quarto, os íntimos. Essa era a lógica. Como eles passaram 430 anos no Egito, eles sabiam exatamente quando Deus deu a planta, eles olharam e falaram: aqui é para todo mundo, aqui é para os amigos e aqui é só para os íntimos. É o mesmo nível de relacionamento que a gente tem com Deus. Deus é Deus para todo mundo. Mas existe um nível que é só os amigos que alcançam. E existe um nível mais profundo que só alcança os íntimos do Senhor. E o que me assusta é que muita gente quer parar onde? No quintal. Amém, meu filho? Você foi salvo por Jesus? Sim. Você está sendo lavado pela palavra? Sim. Mas Deus está te chamando para algo mais profundo. E é isso que Deus quer de nós nesses dias. Nessa EBF. Assim que eu passo então pelo altar do sacrifício, pela pia, pelo lavatório, então eu entro no lugar onde só os amigos entram. E dentro desse lugar, eu me deparo com 3 móveis. O primeiro deles está ali, a mesa dos pães. Pastor, por que pães e por que 12 pães? Cada pão daquele era o representante legítimo de uma das tribos de Judá. Eram 12, por isso 12. Da tribo de Israel, melhor dizendo. Eram 12, por isso 12 pães. Mas o que isso significa? O que esse pão nessa mesa significa? O pão na mesa significa Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É nesse lugar, onde já nem todo mundo entra, que Deus quer nos alimentar. João capítulo 6, o 33 e o 35 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Nesse lugar de intimidade, eu me alimento de Cristo. Todos os dias eu posso me alimentar do Senhor. Que coisa gloriosa. Quando eu olhava para o meu lado esquerdo, eu entrei no santuário, do lado direito a mesa. Do lado esquerdo, então, nós tínhamos o candelabro, que ficava aceso 24 horas por dia. Pastor, o que significa o candelabro? O símbolo de Cristo como a luz do mundo. João 9,5 diz, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quando a igreja de Cristo, observe, se alimenta de Cristo, ela brilha como Cristo. E é por isso que
Jesus, entendendo isso, diz: se alimentem de mim, porque eu sou o pão, e então vocês brilharão. E aí ele vai mais longe e diz: vós sois a luz do mundo. Não apenas ele, mas nós somos essa luz. E o que eu acho interessante é que os sacerdotes faziam a manutenção dessa chama. Eles todos os dias tiravam a borra, todos os dias eles tiravam a sujeira, para que o azeite queimasse e a chama permanecesse acesa. Da mesma forma, nós estamos em constante processo de limpeza, para que a chama nunca se apague. Passei pelo pão, passei pela luz, e agora eu me deparo na minha frente, atrás uma cortina que separa o lugar santo onde eu estou, dos santos dos santos. Eu me deparo com uma última peça, à direita o pão, à esquerda a luz, e a última peça então, o altar do incenso. E no altar do incenso, o incenso era queimado 24 horas. E o incenso subia. O incenso é o símbolo da oração e da adoração. Em Apocalipse 5:8 diz que todos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos... Então, o sacerdote colocava fogo para queimar o incenso de manhã, voltava à tarde, mais fogo para queimar mais incenso, dia e noite. Por quê? Porque a nossa oração e a nossa adoração sobe como cheiro suave. É por isso que Deus não é como você. Deus não ouve pelo ouvido, Deus ouve pelo nariz. Quando você ora, Ele cheira. A oração sincera chega como um cheiro suave na presença de Deus. A adoração chega como um cheiro suave na presença de Deus. Por isso Deus nessa noite não fez assim para nós, enquanto cantávamos, mas Ele respirou aquilo que cantávamos. E é interessante que Ele só respira aquilo que é incenso verdadeiro, sai da alma. Por isso que às vezes a gente observa alguém cantando assim. Talvez chegue no ouvido do seu irmão que está sentado na sua frente, mas no céu não chega nunca. Nunca. Para chegar no céu tem que sair de dentro da alma. Quem compreendeu isso? Pastor, como é que era esse incenso? Eu gosto disso. Há um texto, está aí na sua apostila, de Êxodo 30, do 34 ao 38. Não era qualquer incenso. Vamos dar uma olhadinha nesse texto bem rapidamente. Êxodo 30, do 34 ao 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa ou ônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, em perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho. Diga moerás. E porás diante do testemunho, ou seja, no altar do incenso. Na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Agora preste atenção nisso. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Diga bem alto, não é para mim. Santo será para o Senhor. E observe como ele termina. O homem que fizer tal para cheirar, será extirpado do meu povo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que sim. A adoração não é para homem. Vou repetir. Adoração não é para homem. 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 Adoração é só para o Senhor. Porque isso é santo ao Senhor. E que eu acho interessante que ele diz: o homem que fizer isso para si mesmo será extirpado. Quando o cidadão começa a crescer muito,
e acha que já está abafando, ele é. Deus não divide a glória dele com. O instrumental não tocou para vocês. Frustrei vocês, né? O louvor não cantou para vocês. Frustrei, né? O Edson não testemunhou para vocês. Frustrei. Tudo aqui é para o Senhor. Tudo aqui é para o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode dar um glória a Deus para o Senhor? Ele manda juntar 4 coisas. A primeira delas é estourar, para fazer o incenso. O estouraque, então, ela é extraída de uma árvore pequena do Oriente Médio. Ela é cortada e escorre uma resina dela. E eles pegavam aquela resina. Aquela resina, eles podiam cortar ela toda. Não. Era apenas uma marca. E aí, então, a resina, ela saía por si só. Começava a brotar. A nossa adoração, a nossa oração tem que ser Quando você para de adorar, o Senhor vem. Aí você grita: pastor, estou na prova. Pastor, Deus não existe. Pastor, eu estou no deserto. E Deus está te falando nessa noite: é que você não adorava mais, eu tive que ir. Para você voltar a adorar. Para você voltar a orar. Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso tantas vezes. A diferença é que eu sei o que está acontecendo. Talvez você não saiba. Faz muito tempo que você não ora e não adora. Por isso que o Senhor está, ó. Tem gente aqui que o Senhor trouxe para dizer: eu te trouxe só para você voltar a adorar. Espontaneamente. O próximo era a ônica, tirada de cima da concha, do fundo do Mar Vermelho. Eles tiravam, colocavam no sol, e aquela porra, aquilo ali era ônica, aquela resina. E isso fala que a adoração, ela tem que vir do mais profundo. A adoração vem lá do profundo. É por isso que a adoração não sai da boca, sai da alma. É por isso que muita gente se confunde, dizendo: eu adorei enquanto o louvor cantava. Não adorou, você só cantou. Adoração tem profundidade. Você fala porque você sente o Deus que está dentro de você. Ele diz: estouraque, ônica e o gálbano. O gálbano era extraída de uma árvore pequena da Índia. Eles pegavam aquela árvore fininha e quebravam ela, para que ela produzisse, então, o gálbano. Adoração exige quebrantamento. Você já sentiu que Deus fez assim, ó? Você escutou até o estralo. Você já passou, talvez você esteja aqui numa profunda angústia, tristeza, sendo quebrado pelo Senhor. O Senhor te trouxe e diz assim: antes de você ir para o santuário e fazer aquilo para o qual você foi proposto fazer, eu preciso quebrar você. Então Ele nos quebra. Então quando entramos na presença dEle, entramos quebrantados, contritos de coração, na presença do Senhor. Como se não bastasse, o incenso puro, tirado das árvores, dos picos mais altos da Índia, dos picos mais, para tirar, tinha que subir, sacrifício. Juntava então espontaneidade, juntava então profundidade, quebrantamento e sacrifício. Está tudo pronto? Tá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. E agora, pastor, chega? Não. Agora junta tudo. Pisa e mói. Pisa e mói. Para que os 4 se tornem um. Pastor, eu não aguento ser pisado. Aguenta, porque Jesus aguentou. A Bíblia diz em Isaías 53:5: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
E o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Então no fim tem cura para você. No fim a tua adoração sairá da alma. Pastor, está tudo pronto. Espontaneidade, quebrantamento, sacrifício, está tudo certo. E agora? Eu fui moído, amém. Fui pisado, e agora? Agora o sacerdote trazia, colocava sobre o altar. Está pronto. É santo. É pro? O dia que você parar de fazer as coisas para você, você prega para você, você canta porque você se acha o tal, você toca porque você se acha o tal. O Senhor faz assim, ó, sai fora, vamos começar o processo, porque eu te amo, e eu quero te colocar aqui. O dia que você fizer para mim, então eu vou receber. Então nós somos colocados no altar, quebrantados, humildes, e reconhecendo que não somos nada, colocados ali. O que falta agora? Só aí o fogo tem sentido. Então o sacerdote trazia o fogo e deixava o fogo aceso embaixo. O fogo queimava o incenso e ele subia. Deus cheirava e dizia: verdadeira adoração. O fogo não é aceso na sua vida porque está tudo desorganizado aqui. Meu filho, entra por um caminho diferente. O Senhor vai te moer, te apertar, fazer de você algo bom para Ele sentir. Quem está entendendo isso, diga amém. Então eu entrei no pátio, eu me deparei com o altar do sacrifício, com a pia. Entrei agora dentro do tabernáculo, no lugar santo, lugar dos amigos. À direita o pão, à esquerda a luz, à frente o altar do incenso, adoração e oração. Só então eu saio do lugar dos amigos e vou para o lugar dos íntimos, chamado Santo. E quando eu entro, olha isso lá. Quando eu entro no Santo dos Santos, fiquem tranquilos, amanhã eu vou falar sobre o sacerdócio. Hoje eu estou falando só sobre as peças. Quando eu entro no Santo dos Santos, eu me deparo com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Feita de madeira de acácia porque mostra a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. O texto de Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, isso é tão sério que se Jesus entrasse na sua forma humana aqui, ninguém ia dar a mínima para ele. Não pense que ele era lindo. Não, o texto diz, ele não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não o desejávamos. Diz o texto, era o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Eram homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi colocado sobre o madeiro, e quando ele foi pregado sobre a cruz, ele era acácia, porque ele era a gente. Ele estava nos representando. Mas o que os guardas não viram foi uma cobertura de divindade, de ouro, porque ele era 100% Deus, o Filho de Deus. Ele não veio apenas para estar conosco, mas ele veio para morrer por nós. Em cima da arca, aquela tampa. Observem que a tampa é uma peça só, chamada de propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. Deus depositou toda a ira contra o pecado no propiciatório. Uma vez por ano, então, ele
entrava, o sumo sacerdote entrava no dia da expiação e colocava o sangue pelo pecado de todo o povo em cima da tampa do propiciatório. E então Deus perdoava o pecado do povo e o povo não morria. Agora o que eu acho mais interessante é que o lugar onde o sangue era posto, chamado de propiciatório, Êxodo 25, 22, Deus diz assim: ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos. É no sacrifício e no sangue de Jesus que Deus nos encontra. Não existe outro ponto de encontro a não ser no sacrifício de Cristo. Observe que é uma caixa com uma tampa, a tampa chama-se propiciatório, e o que tem dentro são 3 coisas. A primeira delas é o maná. Olhe lá, observe. Maná dentro daquele pote. Tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, e a vara de Arão que floresceu. O maná é o símbolo do verdadeiro pão do céu que desceu até nós, Jesus Cristo. As tábuas da lei é o símbolo de Cristo como a nossa palavra. E a vara de Arão, seca, que floresceu, representa o Cristo, que morreu sim, e ficou sem vida, mas ao terceiro dia floresceu e vivo está para todos sempre. Ele ressuscitou, aleluia. Quantos podem louvar a Deus por isso? Então temos agora a vista de dentro. Observe. Observem lá a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, a segunda cortina que separava o lugar santo dos santos. E lá, bem lá dentro, profundamente, nós temos a arca da aliança. Observem esse telhado. O telhado era feito com 4 coisas. A primeira delas, a que ficava de fora, que todo mundo via, era feita com pele de texugo, um animal marítimo, que obviamente tinha uma aparência feia. Não tinha aparência nenhuma. Preciso falar mais alguma coisa? Não tinha parecer nem formosuras. A segunda parte, essa é de fora. No próximo tecido era feito de pele de carneiro. E o carneiro é o nosso cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário em obediência. Seguindo mais adiante, na terceira, isso não está na apostila, estou só falando para vocês, nós temos a pele de cabra, símbolo do bode que era morto no dia da expiação e outro solto para levar os pecados embora. E o último, que realmente aparecia no teto do tabernáculo, linho branco, a divindade de Cristo. Só nos tecidos a gente vê Jesus sem formosura como homem, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus como o bode que era morto no dia da expiação, e Jesus, o Filho de Deus. Tudo isso apontava para Cristo. Por quê? Porque o Senhor queria nos trazer algo maior. Quando tudo isso estava pronto e de pé, Deus manda a sua glória. Quem pode dar uma glória a Deus pela glória? A glória de Deus então descia sobre o tabernáculo, do jeito que você está vendo lá. 3 tribos acampavam do lado direito, do lado esquerdo, atrás e na frente, fazendo 12 tribos. 3, 3, 3, 3. O tabernáculo ficava exatamente no meio, porque Deus não fica no canto, Deus só fica no meio. É no meio que Ele manifesta a sua glória para todos nós. E apesar de toda essa simbologia, o povo então vira as costas. Eu fiz um breve resumo. Ele vira as costas para isso, entra na terra prometida, monta um tabernáculo primeiro em Gilgal, depois em Siló. O povo começa a usar agora os artifícios, a mobília do tabernáculo como um amuleto. A arca é levada pelos filisteus, é recuperada, trazida para a casa de Abinadab, onde fica por 20 anos. Davi decide trazer a arca novamente,
E aí põe debaixo de uma tenda. Quando ele olha aquilo, ele fica muito desesperado. Tudo isso já havia se acabado. E ele olha, eu preciso fazer uma habitação para Deus. E decide construir um templo. Deus não permite fazer o templo, mas permite que Salomão o fizesse, seu filho. Ele faz então o grande templo. Mas o povo agora achou que dava para confiar no templo, mais do que no Deus do templo. O que Deus fez? Deus diz, não, meu filho, você tem que confiar em mim, não no templo. Então Deus permite que Nabucodonosor venha e destrua tudo. Tudo some. Nada, nenhuma peça dessa que nós passamos aqui nessa noite foi encontrada. Desapareceu. Por quê? Porque Deus não queria que você adorasse o símbolo, mas Deus queria que você adorasse a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E esse Deus, no seu plano eterno, que não desiste do homem, eu teria desistido. Ele decide cumprir o seu plano. E qual era o plano? Vir morar conosco. Eu quero habitar no meio de vocês. Vocês não me amam, mas eu quero habitar no meio de vocês. Vocês viram as costas para mim, mas eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero amar vocês. E aí vem o segundo versículo que eu usei. Então o verbo, Cristo, se fez carne, o Filho de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós. Ele veio andar entre nós. Agora o tabernáculo era o próprio Cristo. Quem entendeu isso? Ele era o altar, o sacrifício. Ele era a pia, o que lava pela palavra. Ele era a mesa dos pães, aquele que alimenta com pão. Ele é o candelabro, aquele que é a luz do mundo. Ele é o altar de incenso, sacrifício dele próprio oferecido a Deus. E ele é a arca da aliança, a presença de Deus no nosso meio. É ele. É ele. Glória a Deus. Ninguém nunca mais vai levantar um tabernáculo. Ou pode até levantar, mas Deus não habitará. O tabernáculo veio em pessoa. Tudo, todos os utensílios e os móveis, toda a simbologia, numa única pessoa. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Dá para dar mais um glória a Deus? Então ele veio. O tabernáculo vivo, o tabernáculo santo, o tabernáculo agradável, o tabernáculo que andava no meio do povo. Mas o povo olhava. Vocês estão de brincadeira. Esse aqui é o tabernáculo? Não. O povo rejeitou. A Bíblia diz em João, ele veio para os que eram seus, e os seus não o quiseram. Ele caminhou no nosso caminho, e os seus não o quiseram. Uma tradução livre diz assim, e o verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória. Aí você diz assim para mim, pastor, não dá porque tabernáculo não é verbo. Mas verbo não é gente. E o versículo começa, o verbo se fez carne. Então me explica isso, e daí eu te explico que o tabernáculo virá verbo. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas tabernáculo não é verbo. Mas aqui dentro desse versículo, meu filho, só quem tem entendimento do céu para entender essas palavras. O verbo se fez carne e tabernaculou. O tabernáculo, Cristo veio andar no nosso meio, e nós demos as costas. Eles mataram o tabernáculo. Eles não queriam o tabernáculo. Eles não queriam a presença de Deus. Eles queriam ser os seus próprios deuses. Eles matam o tabernáculo. Mas o tabernáculo ressuscita. Eles destroem o tabernáculo. Mas Deus diz, eu não desisto de habitar no meio deles. Eles matam o tabernáculo. Mas Deus diz, eu não
desisto de estar no meio deles. Deus não desiste de você. Não é incrível? Então o tabernáculo ressuscita. Quando o tabernáculo ressuscita, o véu do templo feito por mãos de homem é rasgado. Observe, de alto a baixo. E eu passei a minha vida toda dizendo: o véu foi rasgado para que a gente entrasse na presença de Deus. Mas hoje eu quero retirar isso que eu falei a vida toda. Quero falar outra coisa. O véu não foi rasgado para você entrar. O véu foi rasgado para Deus sair e habitar dentro de você. O véu rasgou para Deus vir habitar dentro de nós. A habitação dele no Velho Testamento era lá no tabernáculo. Jesus veio ao mundo e a habitação dele estava em Cristo. Jesus morreu e conquistou para nós. Ele vir habitar dentro de nós. É por isso que essa camiseta não foi colocada à toa. É o símbolo do sacrifício enfiado dentro de um coração. Ele está dentro do meu peito. Ele habita dentro de mim. Por quê, pastor? Porque agora o templo sou eu. E para você não achar que eu estou me achando, é você também. Coloque a mão no peito e diga: o templo sou eu. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ó, o habita de novo, gente. Eu quero que vocês façam tabernáculos para eu habitar. O verbo se fez carne e habitou. Agora ele vem dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus. Logo, Deus não divide sua glória com ninguém. E o texto diz: logo, vocês não são de vocês mesmos. Vocês são do Espírito que habita dentro de vocês. Ele habita dentro de nós. Quem pode glorificar a Deus por isso? No arrebatamento da igreja, então. No arrebatamento da igreja. Eu vou terminar. Meu tempo terminou. Amanhã a gente vai falar. Amanhã é demais. De modos que no arrebatamento da igreja, não no céu, ou não na terra, mas no céu, vai inverter de novo. Vai, pastor? Vai. Quem é o templo de Jesus hoje, do Espírito Santo de Deus na terra? Diga eu. E quando você chegar no céu? Preste atenção, para você guardar isso e levar para sua casa e ficar pensando. Ele saiu e veio habitar dentro de mim. Mas, quando a igreja for arrebatada, eu serei levado ao lugar mais íntimo de todos, o céu. Quem entendeu o momento que eu entro? Quem entendeu isso? Gente, olha aqui para mim. Quem entendeu isso? Ele saiu e está dentro de mim. Amém? Amém. No céu, eu entro no Santo dos Santos. Aí tem um versículo em Apocalipse 21 e 22 que diz assim: João olhou, diz assim: eu não vi templo nenhum. Aí eu pensei: ué, porque o templo é aquilo que Deus habita dentro. Por que no céu Deus não vai habitar dentro de mim? O que é isso, gente? Que história é essa? Então o Senhor me confortou com Apocalipse 21 e 22, quando Ele diz: eu não vi templo nenhum, porque o seu templo
é o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Hoje Ele habita em mim, mas no céu eu vou habitar nele. Hoje Ele habita em você, mas no céu você vai habitar nele. Aí então você terá um entendimento completo, o esclarecimento, a plenitude daquilo que Deus é, quando você habitar nele, porque hoje Ele habita em você. Como Ele habita em você, existe uma limitação, que é você mesmo, mas naquele dia, isso se desfará para um corpo glorioso, e nesse corpo glorioso, só com esse corpo glorioso, eu vou entrar nele, não mais Ele em mim, mas eu nele. E então nós conheceremos Deus como Ele é. Fique de pé, 1 João, fique de pé, 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim, vou terminar aqui. Deixa sua apostila aí. Amados, diz assim o texto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós somos templo do Espírito, um templo de carne, falho, e mesmo assim, Ele sempre quer habitar dentro de nós. Mas João escreveu e disse, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, preste bem atenção, porque aqui eu paro e amanhã eu vou engatar desse versículo para lá. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar em glória, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós entraremos dentro daquilo que veremos. Deus. O verbo rasgou, Ele saiu e veio habitar dentro de nós. Mas no céu nós habitaremos dentro dele. É isso que nos espera. E às vezes eu fico pensando, que Deus é esse que insiste tanto? Existem muitos atributos. Existe a vocação. A sua vocação, não sei. Tem gente que às vezes é, sei lá, cortador de árvore, lenhador. E você pergunta, você não quer mudar disso? E ele diz, não, eu amo fazer isso. Isso é vocação. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. A vocação do diabo é matar, roubar e destruir. A vocação de Jesus é perdoar. Ele sempre perdoa. Ele quer te perdoar. Ele quer habitar dentro de você. E Ele diz nessa noite, não adianta. Eu vou habitar no meio de ti. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui para que você simplesmente se renda a esse sacrifício, a essa palavra, a esse pão, para tirar esse vazio, a essa luz, a essa adoração, a essa presença. Ele te trouxe aqui, nesse primeiro dia de EBF, está só começando, para habitar dentro de você.